começou silenciosa e sutil. Ao longo do tempo, foi aumentando de intensidade e fortalecendo os matizes. Mas a luta das mulheres por igualdade sempre esteve ali, presente na história, com vitórias ou derrotas, por vezes até com desfechos trágicos, como no caso de Olympe de Gouges, que ao final do século XVIII, na França, acabou na guilhotina. Ela dizia assim: se nós temos o direito de ir ao cadafalso, na Revolução Francesa, né, na época, nós também temos o direito de ter direitos. Os direitos das mulheres só foram reconhecidos como direitos humanos na Conferência Mundial de Viena em 1993. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 60 anos em 2008. Respeitável senhora, por que nos deixaste de fora por tanto tempo? Negar direitos fundamentais a mais da metade da população mundial e as mães da outra metade significa não viabilizar a plataforma emancipatória dos direitos humanos. Então, Viena trouxe esse componente de deixar muito claro que os direitos das mulheres integram e são parte inalienável dos direitos humanos universais. 15 anos da Conferência de Viena, muita briga, muita luta, e a gente ainda precisa explicar como se usa corretamente o nome próprio dos humanos direitos. Tirar a palavra homens da Declaração Universal, substituindo-a por humanos, não foi capricho por causa de uma palavrinha à toa, não. As palavras nunca são à toa. As palavras são instrumentos de perpetuação de crenças, hábitos, manias. Elas fixam até pensamento e viram verdades. Vão de geração a geração com uma facilidade incrível. Se naturalizam e depois, para mudar, é uma luta danada. As mulheres que o digam. É muito importante fixar o vocábulo e a gramática dos direitos humanos e não dos direitos dos homens, o homem tomado como referência universal. Não, nós queremos a igualdade vem por simbologia, a igualdade vem nesse trato que acaba consolidando todo o ideário igualitário. Tô se ligar nessa parada, vou mandando aqui na hora. As mulheres têm direito pra poder ficar formosa. Se ligar, essa visão que eu mando pra vocês é direitos humanos, cada um tem sua vez. A palavra humanidade tinha, em meados do século XX, um sinônimo: homem. Poderosa, ela abarcava toda a ideia de humanidade à época em que a Declaração Universal de Direitos foi escrita. Levava em conta apenas aqueles que detinham o poder e as armas que, aliás, tinham sido recém-depostas com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Hoje nós reconhecemos e trouxemos para o conceito de humanidade a ideia de diversidade e de direitos iguais na diversidade e do respeito à diversidade e desse princípio fundamental de que a diferença não pode se traduzir em desigualdade. Se o homem faz uma coisa errada, para ele não pega nada. A mulher, qualquer coisinha que te faz errado, a gente é discriminado, é julgado, é encostado de lado. Trazer para a Declaração Universal os conceitos de diferença e diversidade foi uma conquista em relação aos direitos das mulheres, muito por obra e graça das próprias, que já reclamavam por igualdade no mundo inteiro. As mulheres têm tido, justamente na configuração desse espaço de diversidade, do reconhecimento da diversidade, um papel fundamental. E desde 1948 até hoje, muito se tem avançado no âmbito dos direitos humanos, no plano internacional. Como eu já citei, o CIDOR, né, essa Convenção contra todas as formas de discriminação contra a mulher, de 79, é um passo fundamental. Depois toda uma luta, porque os países podem assinar, mas com reservas. Por exemplo, quando o Brasil assina a convenção, ele assina com reservas. Essas reservas eram relativas à questão da família,
porque a Convenção pregava a igualdade de direitos entre homens e mulheres no âmbito da família. E no Brasil, até a Constituição, nós tínhamos uma legislação em que o homem era considerado o chefe da sociedade conjugal. Não dá mais, né? Isso é tempos antigos e hoje são modernos e a gente tem que se respeitar e é isso aí, não tem que ser mais mandada por homem, não. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café. Hoje em dia, Lampião seria mais consciente, né, do espaço de Maria Bonita na vida dele. E se Lampião acordasse primeiro, ele que ia fazer o café para Maria Bonita. Mas antes disso, as mulheres tiveram que superar muitas dificuldades e enfrentar muitos preconceitos, perder alguns combates e vencer muitos outros. O fato é que nenhum direito foi conquistado sem luta. Nada caiu do céu. Foi tudo fruto da terra. Terra que já contava com mulheres aguerridas que não se conformavam com o lugar que a sociedade insistia em guardar para elas. Foi preciso romper com estereótipos, romper com muitos medos, romper com as 4 paredes onde as mulheres estavam confinadas, e as mulheres vão se reorganizar novamente no Brasil a partir dos anos 60, que o movimento feminista ressurge muito forte, com uma nova agenda, aí com uma agenda que vai trabalhar com a questão do corpo, com a questão contra a violência, com a questão de maiores espaços de poder. Aí essa agenda vai se alargando, obviamente, cada vez mais. As mulheres já tinham um papel ativo pelas liberdades democráticas, né? Pela igualdade, pelos direitos, etc. e tal. Depois, quando veio a ditadura, no dia infeliz, né, dia 31 de março de 1964, aí a perseguição se generalizou por todo o país. Foram atingidas mulheres camponesas, operárias, donas de casa, da universidade, estudantes. É um rol enorme de mulheres. Com a repressão, começou a perseguição, assassinatos, prisões, torturas. E aí as mulheres, as que puderam passar para a clandestinidade, passaram, e as que não puderam, logo em seguida foram presas. E as que passaram para a clandestinidade, muitas delas foram presas depois. Daí é que se desenvolve o papel das mulheres na luta contra a repressão, em defesa dos filhos, dos maridos, dos companheiros, delas próprias. Muitas mulheres foram assassinadas, outras constituíram depois, foi se criando um movimento de baixo para cima, que chegou à constituição do movimento da anistia, né, que teve o auge em 75, e o movimento da anistia influiu, vamos dizer, no conjunto da sociedade, para que depois se chegasse à conquista da lei da anistia. E foi uma luta muito bonita. E desse movimento feminino pela anistia, grandes quadros apareceram, porque elas estavam submersas com a possibilidade de poder falar, de ter espaço, de ter voz. Elas subiram, emergiram, e deu a beleza do movimento que foi. Se diga, a obra e graça da mulher brasileira, cidadã consciente e que sabe que nós somos responsáveis por essa nação também. Um conjunto de mulheres participaram da luta contra a ditadura, porque naquele momento, pelo menos na minha geração, houve, eu acredito, uma grande generosidade no que se refere a você entregar, inclusive, até o risco da sua vida para combater essa eliminação absoluta dos direitos humanos e também da democracia, porque a democracia e os direitos humanos, eles geralmente, esses dois componentes, eles andam juntos, né? Quando você não tem democracia e quando você acaba com os direitos individuais, a primeira coisa que é ferida é o direito fundamental à liberdade, à expressão, à participação política e, sobretudo, à dignidade. Eu acho que
cai por terra o direito à dignidade. O Brasil engatinhava rumo à democracia, revia sua Constituição, refazendo os direitos e os deveres de seus cidadãos. E as mulheres, preservando sua tradição de luta, tão bem manifestada no período da ditadura militar, começam a batalhar pela inclusão de suas pautas no texto constitucional que se tecia. Declaro instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que um dos momentos muito importantes e que vale sempre a pena a gente revivê-lo, olhando para trás, lembrando e analisando, é o momento de feitura da Constituição Brasileira de 1988, quando as mulheres se juntaram, quer dizer, seja através do organismo de governo, os diferentes movimentos sociais, suprapartidariamente, a bancada feminina, e daí nasce o famoso lobby do Atão, que, na verdade, não deixou aquele congresso em paz um só dia. Na verdade, teve uma estratégia tão importante, tão magnífica, tão articulada, que 85% das propostas das mulheres, da Carta das Mulheres aos Constituintes, estão incluídas no texto constitucional. Há 3 bandeiras do movimento feminista: o combate à discriminação, o combate à violência contra a mulher e a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos. E eu diria a você que na larga trajetória histórica de construção e afirmação dos nossos direitos, foram as últimas 3 décadas que concentraram as nossas grandes conquistas, as conquistas mais significativas. Grandes conquistas da mulher no século XX, isto é, no século passado, começam com as conquistas que ela tem sobre o seu corpo e acabam com as conquistas que ela tem na política, inclusive sendo viável como presidência da República na maioria dos países. Além do mais, as grandes conquistas que ela tem vêm através da pílula, em que ela pode dividir a sexualidade e a maternidade, coisa que durante 8.000 anos ela não conseguiu. E a partir daí é que todas as outras conquistas aparecem. Então, a invenção da pílula vem a ser uma grande invenção libertadora, mais que qualquer outra sobre sexualidade na vida da mulher. Finalmente, em Viena, em 1993, os direitos das mulheres são reconhecidos como direitos humanos e nós passamos a acreditar que poderíamos ser mais felizes. Quando o filho berra, eu tenho peito, eu alimento, sou o início à vida, sou também aborto. Posso ser a saída, mas também sou porto. À medida que acessamos nossos direitos, ampliamos nossos espaços. Como já somos mais da metade da população em todo o mundo, achamos muito justo opinar, influir e decidir sobre o rumo das coisas. Para nós feministas, é importantíssimo debater e propor a participação. Propor um lugar para as mulheres de sujeito político, onde ela possa exercer esse poder para além dos domínios da casa. O nosso desafio é ter coragem de enfrentar a luta, a corrida eleitoral, né? Porque eu entendo que as mulheres não queiram participar dessa quase aventura. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que colocar esse assunto, quer dizer, como é que essas estruturas partidárias vão se preparar para que nosso direito de ser eleita seja satisfeito, não é verdade? Então, eu acho que esse é o desafio desse século. Será que as mulheres fazem política de um jeito diferente? Será que elas usam o poder de outro modo? Será que com elas a paz reina mais facilmente? Eu acho que homens e mulheres são contra a guerra. Agora, o que é o cotidiano da vida da mulher lutando pela paz?
é a vida que ela constrói no dia a dia, é o que ela consegue no dia a dia, é o que ela batalha no dia a dia. É o direito de comer, é o direito de viver, é o direito de ser saúde, é o direito de criar os filhos, é o direito de ter casa, é o direito de seguir a carreira que ela quer. É o cotidiano da vida da mulher que possibilita que você tenha uma sociedade onde prevaleça o conceito de segurança humana e justiça. E isso você só tem num clima de paz. No clima de guerra você não pode ter isso. Mulher, seus olhos captam o mundo de um jeito feito de instantes múltiplos, misturados, sonhos divididos, desejos compartilhados e realidades quantas vezes absolutamente solitárias. Em nós, mulheres, a multiplicidade se unifica e se materializa quase à perfeição. Dessa variedade nos nutrimos, tiramos força, expressão, diversidade. E como é bom expressar diversidade. Pare e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil, a cozinheira tá falando... Em casa, nas ruas, nas cidades, nos países e no mundo. Queremos o reconhecimento de que somos donas e senhoras de nossas vidas. Nós sabemos que a trajetória de cada uma de nós, vitoriosas ou menos vitoriosas, depende da união de todas. As mulheres negras, as mulheres brancas, as mulheres índias, as caboclas, aquelas que têm emprego, as desempregadas, aquelas que permitem que nós, que temos posições de destaque na sociedade, tenhamos chegado até aqui, como as trabalhadoras domésticas, aquelas que estão nas ruas, aquelas que estão dentro dos nossos lares e aquelas que hoje vão permitir, no poder, que o amanhã seja diferente. A gente pinta e borda, mistura poesia com prosa, faz discurso e até canta, faz mímica, dança e representa. Usamos todos os meios para marcar uma coisa muito simples que nunca mais vão tirar de nós: a consciência de que temos o direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação. As conquistas podem não ser perfeitas, podem não ser completas, mas os avanços têm o mérito de não permitir recuos. Graças a la... Hoje temos Declaração Universal, temos direitos constitucionais, mais espaços e somos mais livres. Tudo isso graças às pioneiras, aquelas que lutaram pelo direito à liberdade e à cidadania. Graças àquelas que acreditaram e foram sempre coerentes. Graças àquelas que nunca descuidam da luta. Graças àquelas que, com a experiência do passado, pensam o presente e o futuro. Eu hoje sou ecofeminista. Ecofeminista. O que eu quero dizer com isso é que as mulheres não terão os seus direitos, vamos dizer, pau a pau com os homens, enquanto os problemas fundamentais do planeta não forem resolvidos. A luta das mulheres tem que continuar constante para criar o homem novo e a mulher nova. Só vai melhorar quando nós criar toda mulher nova e todo homem novo. E com a cabeça de ser humano que pensa no outro. Graças àquelas que reconhecem o passado e a história. Então eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente conquistou esses direitos que a gente tem hoje de votar, de trabalhar, se eu estou aqui falando enquanto advogada, é por conta de uma luta que foi das feministas e do movimento de mulheres. E graças àquelas que da luta não desistem jamais. Eu, por exemplo, em 83, eu quero viver até 100, sei lá, até não sei quando, né? Enquanto eu puder falar e pensar, eu quero viver.
mas eu quero viver lutando. Me dio el corazón que agita su marco. Vamos em frente. Um brinde ao que está sempre em nossas mãos. A vida inédita pela frente e a virgindade dos dias que virão. Tudo eu faço, tudo eu penso, tudo eu passo, eu venço. Tudo eu quebro, eu cresço, eu penso. Tudo eu nasço, eu não faço guerra, eu não violento. Quando o filho berra, eu tenho peito, eu alimento. Sou o início à vida, sou também aborto. Posso ser a saída, mas também sou porto. Tudo eu beijo, tudo eu embalo, eu apazigo, eu não calo. Tudo que eu quero, eu falo, eu berro.